Tá aí o tópico fixado de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o tema da semana, que foi hormônios, né? A gente falou de 3 hormônios importantíssimos, né? Falei sobre 3 hormônios importantíssimos para o nosso corpo, né? Todos são importantes, né? Mas eu acredito que os 3 que eu falei sejam bem importantes para o metabolismo, para manutenção de algumas funções vitais. E bem, Bruno, eu vou falar de testosterona sim, mas o tema também, gente, foi falar sobre os hormônios de uma forma que não é uma forma comum de se falar, tá? Bem, para quem leu os textos ao longo da semana, né, vocês puderam perceber que eu falei sobre situações que os hormônios regulam que são pouco debatidos, são pouco discutidos, apesar de serem conhecidos já há um bom tempo na literatura. Grande Márcio Gerelete, tamo junto, irmão. E aí, a ideia é a gente discutir esses hormônios dessa forma mais fora do convencional, né? Vamos dizer assim, mais fora do convencional. Então, para início de conversa, vale a pena a gente falar sobre os 3 hormônios que a gente citou ao longo da semana: a insulina, o GH e a testosterona. Tá? Então, vamos falar nessa ordem sobre cada um deles. A insulina, a gente já sabe que ela é muito responsável pela regulação do metabolismo energético como um todo. Ela é responsável por sinalizar para os tecidos, né, que existe glicose circulante que pode ser captada. Então, a insulina desencadeia uma cascata de sinalização dentro da célula que permite com que haja a translocação dos transportadores de glicose que ficam em vesículas, né? Os glúteos, eles estão em vesículas e eles são translocados para a membrana celular, são expostos e ali eles permitem a entrada da glicose, ok? Então, essa é a principal função da insulina. Só que ela não tem só essa função. Ela tem outras funções também que dependem dessa entrada de glicose. Tá? E eu expliquei no texto uma função que é bem pouco debatida e tem muita relação com a recuperação pós-treino. Tá? Por que eu estou falando isso? Vou explicar um pouco mais do que eu escrevi lá no texto da segunda-feira. Bem, você está treinando, está fazendo aeróbio longo ali, 20, 30, 40 minutos, e durante esse aeróbio você acaba utilizando muito lipídio, obviamente, para usar como fonte de energia, mas também usa um pouco de glicose, principalmente do glicogênio muscular. O glicogênio muscular é uma das principais reservas de energia do músculo esquelético. Então, a gente ali usando aquela reserva permite que a gente tenha uma performance, né, um rendimento aumentado, porque é aquela energia que já está ali disponível, é só você quebrar o glicogênio em várias moléculas de glicose e você tem ali a energia sendo disponibilizada sem a necessidade de gerar translocação de GLUT4 para a membrana, né, para fazer captação de glicose. Ela já está ali e é muito rápida de ser utilizada. Pois bem, você fez esse treino e aí você parou de fazer esse treino. Tá? O que acontece durante o treino? Tá? Vamos falar o que acontece durante o treino. Primeiramente, você tem uma elevação da produção de adrenalina, né, em resposta ao estímulo simpático. Esse aumento de adrenalina vai gerar uma diminuição da ação da insulina, uma diminuição da secreção da insulina. Por que isso? Porque a adrenalina vai se ligar às células, aos receptores alfa, lá nas células beta das ilhotas de Langerhans, lá no pâncreas, e vai sinalizar para diminuir a secreção de insulina. Então você tem uma baixa de insulina e isso acontece por conta do aumento da adrenalina. O que acontece em consequência disso? Acontece que há um aumento, né, da secreção de glucagon, tá, pelas células alfa lá nas ilhotas de Langerhans. Então, você tem um aumento da secreção de glucagon, e o glucagon estimula a gliconeogênese,
que é justamente você pegar os substratos energéticos, né, os metabólitos que estão sendo produzidos e colocados para fora da célula para a corrente sanguínea, e, por exemplo, lactato, e converter eles a glicose e disponibilizar novamente na corrente sanguínea. Então, você vai ter, em decorrência disso, um aumento da glicemia. Já que você vai ter um aumento da glicemia, né, durante o exercício, né, a resposta, né, mais lógica quando você tem uma interrupção do exercício é justamente você ter um disparo da produção de insulina. Só que isso não acontece imediatamente, né? A adrenalina ela demora um pouquinho a ter sua ação diminuída, cerca de 2 minutos, porque você para de secretar a adrenalina naquele volume que ela está sendo secretada durante o exercício, e existem algumas enzimas, né, 2 enzimas que eu citei lá no texto, que é a monoaminoxidase e a catecol-metiltransferase. São 2 enzimas que inibem a ação da adrenalina e noradrenalina. Então você vai ter, né, em 2 minutos, uma inibição da ação da adrenalina em decorrência da interrupção do exercício, e aí você vai ter um pico de produção de insulina. Esse pico de produção de insulina vai sinalizar para o músculo para captar essa glicose que está entrando, que está ali disponível, que, né, teve um aumento da glicemia. Então essa glicose vai entrar na célula, e o que vai acontecer a partir dali, vai acontecer uma disponibilização maior de energia, e a insulina vai sinalizar para uma enzima muito importante para a recuperação do glicogênio muscular, que é a glicogênio sintase. A glicogênio sintase ela tem sua ação potencializada quando recebe a sinalização da insulina. Então você vai ter uma possível regeneração, possível não, uma regeneração, tá? Já quase que imediatamente após a sessão de exercício. Claro que isso demora um tempo para acontecer, para você refazer os estoques de glicogênio. Demora um tempo para acontecer, pode durar, dependendo do tempo do treino, dependendo da intensidade do treino, pode demorar até 48 horas para se recuperar todo o glicogênio que foi utilizado durante o treino, tá? Mas esse glicogênio já começa a ser recuperado imediatamente após a sessão de treino, tá? E isso é potencializado pela ação da insulina. Então, olha só que interessante. Nós temos a ação da insulina potencializando a recuperação pós-treino. Sem falar de síntese proteica, porque a insulina ela não sinaliza para síntese proteica propriamente dita. Já tem alguns trabalhos que sugerem, né, feitos com animais e com humanos, que sugerem que a insulina ela não tem esse poder de sinalizar síntese proteica, aumentar o turnover proteico, que é o que é necessário para a hipertrofia. Ok? Então, é um efeito muito interessante da insulina, que é pouco discutido, é pouco debatido e tem uma influência direta na recuperação pós-treino. A insulina aumentando a ação dessa enzima glicogênio sintase imediatamente após o treino, tá? E isso vai levar ao aumento da captação de glicose e também do direcionamento dessa glicose para a ressíntese dos estoques de glicogênio. Ok? Perfeito. Falamos então da insulina, do que foi falado na segunda-feira. Na terça-feira eu falei sobre o GH. E o GH, ele é um hormônio que ele é bem descrito, né, como um hormônio que potencializa aumento de massa muscular, né, ele é bem utilizado para isso, né, de forma inclusive indiscriminada por algumas pessoas, né, e ele é utilizado no tratamento para pessoas que sofrem de nanismo, né, de deficiências no processo de crescimento. Bem, só que o GH, ele não é por si só um hormônio que gera essa sinalização. O GH, ele é secretado lá no nosso eixo hipotálamo-hipófise, né, e você vai ter esse aumento da secreção de GH, principalmente na puberdade, induzindo, né, a proliferação de condrócitos, que são as células ali das placas epifisárias. Só que não é somente o GH que faz isso, o GH, na verdade, só participa desse processo. Quem faz de maneira majoritária, né, quem participa de maneira majoritária desse processo é o IGF-1. O
O IGF-1 é um fator trófico que ele é produzido no fígado em resposta à secreção de GH. E o IGF-1, sim, ele tem um poder absurdo para trabalhar nesses condrócitos, para proliferar esses condrócitos e fazer com que haja, né, o crescimento dentro das placas epifisárias. Além disso, o IGF-1 também aumenta a ativação dos osteoblastos, que são células especializadas capazes de reter o cálcio e disponibilizar aquele cálcio para formar tecido ósseo, tá? E também aumenta, assim, regula a ação de células tronco hematopoéticas e mesenquimais. Isso potencializa a ação dessas células, ok? Bem, o IGF-1 ele é um fator trófico muito interessante e depende da secreção de GH. Mas o GH em si, ele só vai sinalizar a síntese proteica a partir de uma via acessória, tá? Que é a via da JNK da ERK. Né? Então, são proteínas que respondem à sinalização do GH que estimulam a via de síntese proteica. Tá? Bem, na verdade, estimula mais ou menos, mas enfim, a gente dá para entender por esse lado. Tá? O GH, né, é um hormônio extremamente lipolítico. Ele acaba sinalizando para a lipólise. Tá? Então, ele tem uma ação de estímulo da lipólise muito grande. Ele gera uma sinalização que ativa a lipase hormônio sensível, que é a enzima que lá no adipócito vai quebrar os três, o triacilglicerol, né, em 3 ácidos graxos livres e um glicerol. E aí ele permite que haja essa entrega de ácidos graxos para a corrente sanguínea. Isso é extremamente relevante para o controle do metabolismo energético e para o controle da composição corporal em si. Tá? Então, o GH participa bastante disso. Aí, isso não pode ser ignorado. Tá? E, além disso, né, o GH tem uma função importantíssima no estímulo à secreção de testosterona. Por quê? Porque o GH vai estimular a conversão de colesterol em pregnenolona. O colesterol, para quem não sabe, é a base de todo hormônio esteroide, de todo hormônio gonadal. Então, o colesterol está aqui, ó, no pico, é uma molécula de gordura. Ele está aqui, ó, no topo, ele é a origem de todos os hormônios esteroidais. E aí, dali, você tem a conversão de colesterol em pregnenolona, e de pregnenolona ele é convertido, basicamente, em testosterona, estrogênio ou progesterona, e no homem vai ser estimulada a produção de testosterona. Então, é uma sinalização bastante importante também para a regulação desse hormônio, né, da testosterona. E aí, na quarta-feira, eu falei justamente dela, da testosterona, né, entre aspas, a mais querida. Mas, assim, eu não falei ontem da testosterona como simplesmente um potencializador da hipertrofia muscular. Eu não falei dos efeitos maléficos da testosterona, né, dos análogos sintéticos da testosterona. Não falei dos malefícios quando você utiliza esses análogos sintéticos em larga escala, em altas concentrações. Tá? Eu não falei de nada disso. Eu falei basicamente do efeito da testosterona na regulação da saúde do miocárdio, que é uma coisa que não é debatida, que não é falada e que é extremamente relevante para a saúde. E por que eu estou falando isso? Porque a testosterona, ela vai atuar de duas formas, tá? Ela vai atuar gerando, primeiro, uma sinalização não genômica. O que é essa sinalização não genômica? A testosterona, ela gera duas sinalizações. A genômica é quando ela se liga no seu receptor, no receptor androgênico, e ela estimula a expressão de RNA mensageiro, tá? Que vão contribuir para a síntese proteica, para o aumento do turnover proteico, ok? A testosterona estimula isso. Isso é a sinalização genômica da testosterona. A sinalização não genômica da testosterona tem a ver com o aumento da concentração de cálcio intracelular e também da regulação do metabolismo energético.
Ok? E aí, a partir daí, o que a gente tem? A gente tem a testosterona estimulando a entrada de cálcio, tá? Tanto pelo canal de hidropiridina, pelos canais de cálcio dependentes de voltagem, quanto da saída do cálcio do retículo sarcoplasmático para o citosol, pelo receptor de reanodina. A testosterona estimula isso, tá? Via sinalização da AKT, que é uma sinalização que a testosterona também potencializa, tá? E também regula a recaptação desse cálcio, tá? A partir da ativação das bombas de cálcio ATPase, que são contidas lá no retículo sarcoplasmático, que retiram esse cálcio do citosol e devolvem para o retículo, tá? Chamada cerca, tá? No coração cerca 2, tá? Então a testosterona regula todo esse eixo, fazendo com que haja, tá, uma regulação extremamente importante, tá, para o que a gente chama de acoplamento, excitação, contração, que é a entrada do cálcio estimulando a contração muscular, né, no miocárdio, estimulando a sístole, e a recaptação desse cálcio para o retículo sarcoplasmático, induzindo a diástole, ao relaxamento, tá? Beleza. E também vai contribuir para a sinalização do metabolismo energético, via, né, essa entrada de cálcio, ela estimula a ação da enzima MPK, que eu já falei em outros vídeos, já falei em outras lives, que é uma enzima extremamente importante, que sinaliza também vias cardioprotetoras, vias que vão proteger o coração contra danos deletérios provocados por um prolongamento da isquemia, por exemplo. Estou falando aqui do infarto agudo do miocárdio, tá? E, além disso, a testosterona, quando sofre a aromatização, né, ou seja, ela é convertida em estrogênio, ela acaba gerando também sinalização, tá, cardioprotetora, diminuindo o índice de apoptose, aumentando a regeneração muscular daquele tecido, fazendo com que haja uma manutenção maior daquele tecido e uma manutenção da função cardíaca, tá? E essa função, tá, da testosterona sendo aromatizada, né, sofrendo aromatização e sendo convertida a estrogênio, é extremamente importante para mulheres, já que mulheres têm um alto nível de aromatase. Então elas convertem muito testosterona em estrogênio. Até por isso que elas têm pouca testosterona circulante, tá? E também, tá, não é só isso, tá? Não é só isso. A testosterona, ela é capaz de gerar também proteção, induzindo a sinalização, tá, para o estímulo antioxidante, para estimular o sistema antioxidante endógeno, aumentando a expressão de enzimas antioxidantes e diminuindo a agressão provocada por radicais livres quando produzidos em excesso. Então, olha só a importância da testosterona na vida, tá? Principalmente do homem, que tem a testosterona muito aumentada, e também nas mulheres, já que você é capaz de sofrer aromatase, né, a testosterona ela sofre aromatase dentro do tecido cardíaco, ela pode ser convertida a estrogênio, e o estrogênio vai exercer uma ação bem interessante também, tá? Então são ações muito interessantes, principalmente da testosterona, que não são faladas, são pouco debatidas e que devem ser expostas, ok? Bem, Fábio, vai falar só desses 3 hormônios? Não, eu não posso deixar de lado o estrogênio. O estrogênio eu não falei, nem na segunda, nem na terça, nem na quarta, e vale a pena falar aqui hoje. Por que vale a pena falar aqui hoje? Porque o estrogênio na vida da mulher, durante o período fértil da mulher, é extremamente relevante para a manutenção da saúde, tá? Por 2 motivos, vou citar só 2, tem vários, mas só 2, tá? 1, ela aumenta a ativação de uma enzima que todo mundo deve conhecer, ou já ouviu falar, chamada óxido nítrico sintase. É a enzima que produz óxido nítrico. Todo mundo já deve ter ouvido falar do óxido nítrico, é um importante vasodilatador, tá? E a produção aumentada desse vasodilatador, do óxido nítrico, aumenta, tá, a complacência do vaso sanguíneo, fazendo com que a mulher, durante o período fértil, ela fique um pouco mais protegida contra a hipertensão arterial, tá? Então, o ácido nítrico,
tá? Que é estimulado pelo estrogênio, né? A produção do óxido nítrico que é estimulada pelo estrogênio, via estímulo da óxido nítrico sintase, vai proteger, mantendo a complacência do vaso sanguíneo e fazendo também, contribuindo para a diminuição da expressão de fatores plaquetários, plaquetários não, mas agregantes, né? Que aumentam a formação de placa de ateroma no fim das contas, ok? Bem, é a primeira coisa que eu tenho para falar do estrogênio. Qual a segunda coisa, Fábio? O estrogênio, ele também potencializa, tá, a proteção contra o aumento da quantidade de LDL sanguíneo. Tá? O LDL é a lipoproteína que mais carrega colesterol. Tá? Por isso que é chamado de colesterol ruim. Tá? Por quê? Porque quando ela está em alta quantidade, ela entra, né, por dentro do endotélio, é interpretado como um corpo estranho, ali sofre um processo inflamatório de oxidação, e esse processo inflamatório de oxidação potencializa a formação de tecido esponjoso, tá? E esse tecido esponjoso acumulado vai virar, no futuro, uma placa de ateroma, ok? E o estrogênio, ele inibe a ação de uma enzima chamada TAG lipase hepática. Tá? O que essa enzima faz? Ela converte VLDL em LDL, tá? Aumentando então a quantidade de LDL sanguíneo. Então, olha só que interessante, tem tudo a ver com o coração também, tá? O estrogênio está potencializando a complacência do vaso, está protegendo o vaso contra a expressão de fatores agregantes, né, ICAM, VCAM, que podem estimular a formação de placas de ateroma, e ela também inibe, tá, a formação de LDL a partir da inibição de uma enzima chamada TAG lipase hepática, tá, que converte VLDL em LDL. E aí você tem uma diminuição das concentrações sanguíneas de LDL, fazendo com que essa mulher fique também mais protegida contra a formação de placas de ateroma. Olha só que importante é a ação do estrogênio na vida da mulher, tá? Além de provocar uma série de sinalizações cardioprotetoras, como a gente já falou anteriormente, que diminuem os níveis de apoptose, aumenta a regeneração muscular. Então, isso estou falando do miocárdio, tá, gente? Então, é muito importante isso. Então, basicamente, nós falamos aqui da função da potencialização da recuperação pós-treino induzida pela insulina, pelo aumento da síntese de glicogênio, potencializando a ressíntese de glicogênio, tá, no pós-treino. Não é para fazer uso da insulina, pelo amor de Deus, não faça uso de insulina, tá? Não é insulina só para diabético tipo 1 e para os tipo 2 mais graves. Por favor, não faça uso de insulina. Não é para usar insulina no pós-treino, ok? É simplesmente para saber que ela é importante no pós-treino, porque ela ajuda, potencializa a recuperação dos estoques de glicogênio muscular, ok? Beleza. Segunda coisa, GH, hormônio lipolítico, estimulando a lipólise no tecido adiposo, estimulando a secreção de de testosterona lá nas células de Idgway, lá nos testículos, fazendo com que haja uma maior produção desse hormônio, ok? Então, recapitulando, GH, hormônio lipolítico, estimulador da produção de testosterona, ok? E terceiro, testosterona, falei na quarta-feira, potencializa a saúde do coração, protegendo o coração contra danos deletérios, né, dos radicais livres quando produzidos em excesso, otimizando o metabolismo energético, tá? Estimulando inclusive biogênese mitocondrial, tá? Estimulando o acoplamento da excitação-contração, protegendo o coração contra insuficiência cardíaca. Detalhe importante que eu esqueci de falar, hoje já é recomendado o TRT, né, o tratamento de reposição de testosterona, em adultos idosos que já passaram, estão passando pela andropausa, tá? Para prevenção de insuficiência cardíaca congestiva, tá? Por cardiomiopatia dilatada. Então é extremamente importante isso, ok, galera?
A testosterona ela é extremamente importante para a vida do miocárdio, principalmente no homem. E inclusive já é recomendado o TRT nesses casos, né, de pessoas com andropausa, tá, para diminuir as chances de desenvolver insuficiência cardíaca por cardiomiopatia dilatada. Ok? Beleza. Então, testosterona tem um papel importantíssimo. Ela também tem papel importante quando convertida em estrogênio pela aromatase. E, falando do estrogênio, protege a mulher contra a formação de placa de ateroma, protegendo os vasos, mantendo a complacência, mantendo pela produção desse vasodilatador, que é o ácido nítrico, e protegendo contra a formação de placa de ateroma, diminuindo as concentrações séricas de LDL. Beleza, galera? Então, nós falamos de 4 hormônios, 3 hormônios que eu falei ao longo da semana, e hoje eu deixei para falar do estrogênio, tá? É uma surpresa. Sempre nas lives eu vou falar um pouco a mais daquilo que eu falo durante a semana, ok? E eu tô devendo ainda 3 vídeos, agora contando com esse, 3 vídeos lá no meu canal do YouTube. Então, eu vou colocar lá os das 2 últimas semanas e o de hoje até o fim dessa semana, tá? Então, fiquem ligados. Esse aqui já vai pro IGTV hoje mesmo, tá? Então, fiquem ligados, tá? Toda semana tem um assunto novo, tá? E na semana que vem, uma surpresa. Fiquem ligados, fiquem atentos ao meu feed, tá? Se protejam e não se esqueça, exercício é ciência. Um abraço, galera!